A porta de vidro da sala de entrevistas ainda estava semi-aberta quando ela saiu, mas o som que ecoava em sua mente era muito maior do que qualquer ruído externo. O corredor elegante da empresa parecia girar ao redor dela, como se cada passo ecoasse uma verdade impossível de ignorar. A revelação ainda queimava em seus ouvidos, tão fresca quanto uma ferida aberta. Eu sou o seu pai biológico. Essas palavras não deveriam ter vindo de um homem que ela mal conhecia. Não deveriam ter vindo de um executivo de terno caro, sentado atrás de uma mesa de madeira polida, em uma sala tão fria que mal parecia real. E principalmente não deveriam ter vindo naquele dia, o dia em que ela acreditou que sua vida poderia finalmente mudar. Ela caminhou até o elevador com passos trêmulos, tentando controlar a respiração que insistia em falhar. Seus olhos marejavam, mas ela se recusava a deixar qualquer lágrima cair ali, naquele lugar que já tinha arrancado muito mais dela do que poderia imaginar. O elevador chegou, as portas se abriram e ela entrou como se estivesse se jogando em um abismo silencioso. Enquanto descia, a mente dela se enchia de imagens desconexas. Um homem que ela nunca conheceu, um passado que ela achava que estava enterrado, uma mãe que evitava perguntas sobre o assunto, e agora, isso, a verdade jogada em seu rosto como um golpe, arrastando com ela o chão que sustentava sua existência. Quando finalmente saiu do prédio, o vento frio bateu contra seu rosto, trazendo um arrepio que percorreu seu corpo inteiro. Ela parou na calçada, pressionando uma das mãos contra o peito, tentando controlar o ritmo do coração. Sentia como se tivesse levado um soco, não físico, mas emocional, tão profundo que a deixava quase sem ar. As pessoas passavam ao seu redor, apressadas, focadas em suas próprias vidas. Nenhuma delas fazia ideia do que havia acabado de acontecer ali dentro. Para o mundo, era apenas mais uma tarde comum. Para ela, era o início de um terremoto que prometia destruir tudo que ela acreditava saber sobre si mesma. Ela tentou caminhar, mas suas pernas pareciam não obedecer. Inspirou fundo. Eu preciso ir para casa, repetiu mentalmente, como um mantra. Só precisava chegar no pequeno quarto onde morava, fechar a porta e tentar entender o que tinha acontecido. Enquanto andava pelas ruas movimentadas, flashes de lembranças vinham e iam, mesmo que não fizessem sentido. Ela lembrava da infância simples, da mãe sempre cansada, sempre evitando perguntas. Lembrava da falta de respostas sobre o pai, sempre tratadas com silêncio ou mudança de assunto. E lembrava agora do olhar daquele homem poderoso, um olhar que misturava arrependimento, medo e algo parecido com alívio. Ela sacudiu a cabeça. Não queria sentir nada por ele, não naquele momento. Quando finalmente chegou em casa, fechou a porta sem fazer barulho, como se estivesse tentando não acordar a dor que a acompanhava. O pequeno quarto, simples e apertado, parecia acolhedor naquele momento. Ela se sentou na beira da cama e deixou, pela primeira vez, a emoção transbordar. As lágrimas escorreram sem controle. Ela segurou o rosto com as mãos, deixando o choro vir como um desabafo que estava preso há anos, mesmo que ela não soubesse disso. Por que agora? Murmurou, sem esperar resposta. Ela pensou na entrevista. Pensou em como foi difícil juntar dinheiro para comprar aquele vestido simples, arrumar o cabelo, manter a postura. Pensou em como entrou na empresa acreditando que aquela seria a chance de mudar de vida. E no final, tudo o que recebeu foi uma revelação que destruiu sua segurança e a deixou completamente perdida. O celular vibrou ao lado dela, mas ela ignorou. Não queria falar com ninguém. Queria apenas entender como um homem que ela nunca viu antes, um completo estranho, poderia ser o responsável por todo o vazio que ela sentiu a vida inteira sem saber por quê. O silêncio do quarto era quase sufocante, mas dentro dele algo crescia.
uma mistura de curiosidade, raiva e medo. Porque, no fundo, ela sabia que aquele não era o fim da história. Era só o começo do que viria depois da verdade. E por mais que ela tentasse se preparar, uma parte dela sabia. Ela não estava pronta para o que ainda estava por vir. O dia seguinte amanheceu nublado, carregado de uma atmosfera pesada que parecia refletir exatamente como Lívia se sentia por dentro. Ela acordou ainda sentindo o peso da revelação. A verdade que seu pai biológico era o dono da empresa não a deixava em paz, e o choque que ela sentiu na sala de entrevistas ainda reverberava em cada pensamento, como um eco insistente que se recusava a desaparecer. Ela se levantou devagar, passando as mãos pelo rosto, tentando afastar o cansaço emocional. O simples ato de arrumar o cabelo parecia impossível. Cada fio parecia um lembrete de que nada mais seria como antes. A pequena casa onde morava, que até então parecia seu porto seguro, agora se sentia menor, quase sufocante, como se as paredes também guardassem segredos que ela ainda não compreendia. Enquanto se preparava para o dia, vestindo a roupa simples que escolhera com cuidado, ela se lembrava do olhar do pai. A mistura de surpresa, hesitação e uma estranha vulnerabilidade tinha ficado marcada em sua mente. Como podia um homem tão poderoso demonstrar algo que se parecia tanto com medo? Ou seria arrependimento? A incerteza a deixava inquieta. Durante o café da manhã, ela tentou agir normalmente, mas a mãe, preocupada, percebeu que algo estava errado. "Lívia, você está bem?" perguntou com a voz baixa, mas carregada de preocupação. Lívia apenas assentiu, sem conseguir responder. Palavras que explicassem a avalanche de emoções pareciam fugir de sua garganta. Ela não queria falar sobre isso ainda, nem queria que ninguém soubesse o que sentia. Era uma mistura de medo, raiva, curiosidade e uma ponta de esperança que a deixava confusa. Quando saiu de casa, cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando dentro de areia movediça. No caminho para a escola ou algum compromisso do dia, não conseguia deixar de imaginar o que viria a seguir. Pensava na entrevista que tinha dado, na pasta que segurava e na possibilidade de que tudo o que sabia sobre sua vida fosse apenas a superfície de um segredo muito maior. No ônibus, sentada sozinha, Lívia revisava mentalmente cada detalhe daquele encontro. O aperto de mão formal, o olhar fixo dele, a tensão no ar. Cada gesto, cada palavra parecia carregado de um significado que ela ainda não compreendia. Uma pequena parte dela queria ligar para alguém, desabafar, contar tudo, mas outra parte, maior, mais forte, a impedia. O segredo era seu agora, e o fardo de carregá-lo sozinha pesava como nunca antes. Ao chegar à escola, ela percebeu como o mundo continuava indiferente à sua vida. Os colegas riam, conversavam sobre tarefas e festas, alheios à tempestade que rugia dentro dela. O contraste era cruel. Um mundo que seguia em frente enquanto ela tentava processar a própria existência. Durante as primeiras aulas, seu olhar se perdia na janela, observando o movimento da rua lá fora. Cada carro que passava, cada pessoa que caminhava, parecia insignificante diante da revelação que ainda reverberava em sua mente. Sentia-se dividida entre a curiosidade de conhecer aquele homem e o medo do que encontraria ao se aproximar dele. No intervalo, seus pensamentos foram interrompidos por um aviso inesperado, uma ligação de um número desconhecido. Ela atendeu hesitante e uma voz familiar, firme e séria, falou do outro lado. "Lívia, precisamos conversar. É importante que venha à empresa. Seu pai quer vê-la de novo." O coração dela disparou. A oportunidade de entender tudo, de fazer perguntas e buscar respostas, surgia agora. Mas junto com ela veio o medo. O medo de que qualquer coisa que fosse descobrir
pudesse machucá-la ainda mais. Que a verdade, por mais que fosse necessária, pudesse ser devastadora. Ela respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que a dominava. O ônibus já seguia seu caminho, mas Lívia sentia que cada minuto que passava a aproximava de um destino que não sabia se estava pronta para enfrentar. A garota pobre que entrara na entrevista com esperança agora se encontrava em um ponto de ruptura, entre a inocência que ainda restava e a realidade de um mundo que nunca seria simples. Enquanto olhava pela janela, uma determinação silenciosa começou a crescer dentro dela. Por mais que sentisse medo e incerteza, algo lhe dizia que não poderia fugir. Não daquela verdade, não daquele pai, e muito menos de si mesma. Ela sabia que estava prestes a entrar em um capítulo que mudaria sua vida para sempre e que, desta vez, esconder suas emoções não seria suficiente. O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Ela apertou a mão sobre a tela, fechou os olhos por um instante e murmurou para si mesma: "Eu preciso encarar isso." E naquele momento, Lívia percebeu que não havia volta. A verdade a chamava, e ela precisaria enfrentá-la, mesmo sem saber se conseguiria sobreviver ao impacto que ainda estava por vir. O escritório de Arthur Alencar era silencioso naquela manhã, exceto pelo som constante do relógio de parede e pelo leve tilintar de canetas sobre a mesa de madeira polida. Ele permanecia sentado, olhando fixamente para uma fotografia antiga que repousava sobre o tampo da mesa. Seus dedos deslizavam lentamente sobre o papel, sem coragem de levantar os olhos e encarar a realidade que se impunha diante dele. A imagem mostrava uma menina pequena, olhos grandes e cheios de curiosidade, um sorriso tímido e traços que, agora, ele sabia pertencerem a alguém muito mais próximo do que imaginara. Ele sentiu um aperto no peito, um misto de arrependimento e urgência, como se cada segundo que passava fosse um ladrão roubando a chance de corrigir os erros do passado. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam dentro de sua mente. Sabia que havia sido negligente, mas também compreendia que a vida não lhe dera escolha. A filha que havia sido separada dele, mesmo sem culpa própria, agora estava diante de um mundo que não era preparado para acolher sua existência repentina. "Não posso deixá-la sofrer sozinha", murmurou para si mesmo, a voz carregada de emoção contida. Arthur levantou-se e começou a andar de um lado para o outro na sala. Cada passo parecia ecoar mais alto que o anterior, refletindo a tensão que sentia. A decisão que precisava tomar não era apenas sobre um encontro, mas sobre como revelar a verdade da forma certa, ou ao menos da menos dolorosa possível. Ele sabia que qualquer ação poderia abalar não apenas sua própria vida, mas também a dela. O executivo pegou o telefone e discou rapidamente para Daniela, sua assessora de confiança há anos. Quando ela atendeu, percebeu de imediato a seriedade no tom dele. "Daniela, preciso que organize uma reunião com a garota", disse ele. "Hoje, sem atrasos. E que seja em um lugar seguro, discreto, ninguém deve perceber." "Entendido", respondeu ela, firme, sem hesitar. "Mas está certo de que ela quer nos ver?" A última ligação foi inesperada. Arthur suspirou, pressionando a testa com os dedos. "Eu sei, mas ela precisa respostas. E se eu não agir agora, posso perder a única chance de reparar o que perdi por anos." Enquanto aguardava a confirmação de Daniela, Arthur voltou a olhar para a fotografia. O rosto da menina parecia vivo, quase pulsante, como se estivesse implorando silenciosamente por atenção e cuidado. Cada detalhe daquele sorriso o atingia com força, lembrando-o de todos os anos perdidos, de todas as oportunidades de presença que ele deixara escapar. "Não posso errar", repetiu para si mesmo.
Hoje é o único dia em que ainda posso fazer a diferença. Daniela retornou a ligação poucos minutos depois, informando que tudo estava preparado. O carro de serviço estaria disponível em 10 minutos para buscá-la. Um apartamento temporário já fora reservado, seguro e discreto, para que a garota pudesse se acomodar antes de qualquer conversa mais profunda. Arthur sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que nada no mundo poderia realmente preparar uma menina pobre, sozinha, para descobrir que o homem que jamais conheceu era, na verdade, seu pai biológico. E também sabia que ela provavelmente se sentiria traída, confusa e até revoltada com a situação. "Eu só posso garantir que estarei ao lado dela", murmurou, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo do prédio. "Que ela terá escolha, que nada será forçado." Mesmo assim, o coração dele apertava. A lembrança do olhar dela na entrevista ainda queimava em sua mente. Ela não era apenas uma desconhecida, ela era parte dele. Isso tornava qualquer decisão delicada, perigosa, quase impossível de conduzir sem causar dor. Finalmente, Arthur vestiu o paletó do terno com cuidado, ajeitou a gravata e respirou fundo. Cada detalhe importava. Ele precisava transmitir confiança, mas também empatia. Precisava que ela sentisse segurança e não medo. Que percebessem nele alguém disposto a se redimir, e não apenas o homem poderoso e distante que ela nunca conhecera. "Hoje, tudo muda", murmurou saindo do escritório. Ela vai entender que não está sozinha, que finalmente tem alguém para lutar por ela. E com essa decisão firme, ele saiu, deixando para trás anos de silêncio e ausência, pronto para enfrentar a filha que a vida cruelmente lhe fez esperar. O carro o aguardava, discreto, pronto para buscá-la. E enquanto as ruas da cidade passavam rapidamente sob os pneus, Arthur sentiu a mistura de medo e esperança que apenas quem ama verdadeiramente, mesmo de longe, poderia sentir. Porque, pela primeira vez, ele não era apenas um pai ausente. Ele seria um pai presente. Lívia não sabia ao certo por que seu coração batia tão rápido. Cada passo que dava em direção ao local que Daniela havia indicado parecia ecoar em sua cabeça, lembrando-a da última conversa, do último olhar. O dia estava nublado, com uma leve brisa que balançava seus cabelos e fazia o vestido vermelho ondular suavemente, como se refletisse a turbulência interna que sentia. Ao se aproximar do prédio discreto, um frio percorreu sua espinha. O lugar não lembrava a grandeza da empresa. Era menor, mais reservado, quase anônimo. Daniela segurava sua mão com firmeza, transmitindo segurança, mas a garota podia sentir o peso da tensão no ar. Algo iria acontecer, e ela não sabia se estava pronta. Quando entraram no hall silencioso, a garota sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Cada detalhe parecia pensado para causar impressão. Paredes claras, móveis minimalistas, uma luz suave filtrada pelas janelas grandes. Mas nenhum luxo era suficiente para acalmar o turbilhão de pensamentos que preenchia sua mente. "Ele está esperando", disse Daniela, com a voz baixa, quase um sussurro. "Apenas respire e seja você mesma." Lívia assentiu, engolindo em seco. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, de terno escuro impecável, postura firme, mas com um olhar que misturava surpresa e uma emoção contida. Era ele. O homem que, pela primeira vez na vida, ela sabia ser seu pai biológico. Por alguns segundos, nada foi dito. Apenas olhares se encontraram. Lívia podia sentir a energia do momento, quase palpável. Cada detalhe de seu corpo estava em alerta. A respiração, o coração, a sensação de que a qualquer momento tudo poderia mudar. "Lívia", disse ele, finalmente quebrando o silêncio, a voz firme, porém suave. "Você veio." Ela apenas assentiu, incapaz de falar.
O impacto da presença dele era esmagador. Ele era tão imponente quanto assustador, mas ao mesmo tempo havia algo em seu olhar que mostrava vulnerabilidade, algo que ninguém mais, além dela, poderia perceber. "Sente-se, por favor", disse ele, gesticulando para a cadeira à frente da mesa. Ela se aproximou lentamente, sentindo que cada passo aumentava a intensidade daquele encontro. Quando se sentou, os olhos dela não deixavam de observá-lo. Cada detalhe do rosto, cada linha, cada sombra parecia carregar histórias que ela não conhecia. Ele também não desviava o olhar, fixando nela uma atenção que a deixava desconfortável e ao mesmo tempo curiosa. "Eu sei que isso é muito para você", começou ele, "e que talvez você não me entenda agora, mas eu precisava vê-la, precisava explicar." Pausou, respirando fundo, como se cada palavra tivesse um peso insuportável. Lívia engoliu em seco, tentando encontrar coragem para falar, mas apenas murmurou: "Por quê? Por que só agora?" A pergunta pairou no ar, carregada de emoção e dor. Ele desviou o olhar por um instante, olhando para a mesa, como se buscasse coragem para continuar. "Foram anos de erros, de decisões que me afastaram de você." Ele finalmente encarou-a novamente. "Mas nada justifica que você tenha crescido sem saber a verdade. Eu falhei." A voz dele estava firme, mas um tremor discreto mostrava que a confissão não era fácil. Lívia sentiu a garganta apertar. O misto de raiva, curiosidade e necessidade de respostas a deixava sem fôlego. Cada palavra dele parecia abrir feridas antigas e, ao mesmo tempo, trazer uma sensação de que finalmente ela poderia compreender parte do que sempre sentiu. Eu não sei o que dizer", murmurou ela, tentando organizar os pensamentos. "Nunca imaginei que o dono da empresa seria meu pai." Ele assentiu, como se esperasse que ela dissesse isso. "Eu sei, não esperava que fosse fácil." Pausou, depois disse, quase sussurrando: "Mas a verdade é que você sempre foi minha responsabilidade, mesmo sem eu estar presente." O silêncio se estendeu por alguns instantes, pesado e carregado de significado. Então ele fez algo que Lívia jamais esqueceria. Estendeu uma mão, segurando uma pequena fotografia antiga, amarelada pelo tempo. "Isso é seu", disse ele, a voz quase falhando. "Quero que veja quem você é, de onde veio." Lívia olhou para a foto e o mundo pareceu girar ao seu redor. Era uma lembrança de infância que ela não podia reconhecer, mas que despertava algo dentro dela. Uma ligação inexplicável, uma sensação de pertencimento e perda ao mesmo tempo. E naquele instante, Lívia percebeu que a vida que ela conhecia até então não existia mais. O encontro com o pai biológico não era apenas uma reunião formal. Era o começo de algo que mudaria para sempre tudo o que ela acreditava sobre si mesma, sobre família e sobre o futuro que ainda estava por vir. Enquanto segurava a fotografia, sentiu uma mistura de medo, curiosidade e esperança. E, mesmo sem saber, sabia que nada seria como antes. O próximo capítulo de sua vida havia finalmente começado. Lívia permaneceu sentada, a fotografia nas mãos, ainda sentindo o peso de cada detalhe do rosto dela mesma que jamais conhecera. O cheiro antigo do papel, a cor desbotada, as pequenas marcas de tempo. Tudo parecia carregar uma história que ninguém havia contado. O silêncio entre ela e o pai biológico era profundo, quase palpável, mas ao mesmo tempo carregado de significado. Ele percebeu a hesitação dela, o misto de medo e curiosidade, e respirou fundo antes de continuar. "Há mais", disse ele, levantando-se e indo até uma gaveta atrás da mesa. Pegou um envelope grosso, fechado, com seu nome escrito à mão de forma cuidadosa. "Eu deveria ter dado isso a você anos atrás, mas não sabia como." Lívia olhou para ele,
com os olhos arregalados, a sensação de que cada palavra carregava uma gravidade quase física. "O que é isso?" perguntou, a voz quase falhando. "É tudo que tenho sobre você", respondeu ele, entregando o envelope. "Documentos, fotos, cartas, coisas que mostram não apenas quem você é, mas também por que precisei me afastar." Ela pegou o envelope com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso e, ao mesmo tempo, perigoso. Cada movimento parecia reverberar em seu corpo, como se o futuro inteiro estivesse suspenso em cada segundo. Ao abrir, encontrou fotografias de sua infância. Momentos que ela nunca lembraria, com pessoas desconhecidas e um ambiente que não fazia parte de sua memória, mas que de alguma forma parecia familiar. Cada foto carregava pequenas pistas, a expressão de um adulto desconhecido, gestos carinhosos que ela nunca experimentara, lugares que pareciam seguros, mas de alguma forma inacessíveis. As cartas, cuidadosamente dobradas, continham palavras que o pai havia escrito, mas nunca enviado. Palavras de arrependimento, de amor contido, de promessas que ele não pôde cumprir. "Por que tudo isso foi escondido de mim?" perguntou ela, a voz carregada de emoção entre raiva e tristeza. "Para protegê-la", respondeu ele, a voz firme, mas com uma vulnerabilidade clara. Houve coisas acontecendo naquela época que ninguém poderia explicar, coisas que poderiam colocá-la em perigo. Eu pensei que afastá-la seria a melhor forma de mantê-la segura. Lívia sentiu um nó na garganta. Cada documento, cada fotografia, revelava um lado da história que ela jamais imaginou. Ela viu sua mãe jovem, em poses que jamais tinha visto, sorrindo para alguém que parecia importante. Viu adultos discutindo em tons sérios, planos e decisões que ela não compreendia, mas que claramente tinham impacto direto sobre sua própria vida. "Então tudo isso era sobre mim?" murmurou ela com a mão tremendo sobre o envelope. "Eu nunca soube nada, e agora vocês querem que eu entenda tudo de uma vez?" Ele aproximou-se lentamente. "Não é fácil, eu sei, e você não precisa entender tudo agora." Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela. "Mas precisa saber a verdade. Você sempre mereceu isso. Merecia entender por que certas escolhas foram feitas. E agora, finalmente, você pode." Daniela, que estava próxima, observava a cena em silêncio, ciente de que aquele momento definiria não apenas o relacionamento deles, mas também o caminho que Lívia seguiria dali em diante. Cada olhar, cada gesto carregava tensão, emoção e a promessa de uma mudança irreversível. Lívia começou a folhear os documentos, cada detalhe aumentando a intensidade do choque e da curiosidade. Ela percebeu que não se tratava apenas de sua história pessoal. Havia segredos maiores, decisões de pessoas poderosas, escolhas que afetaram mais do que apenas sua família. E, ao mesmo tempo, havia pequenas provas de cuidado, mensagens silenciosas de um pai que, mesmo ausente, havia tentado proteger a filha de formas que ela jamais poderia imaginar. Enquanto o tempo passava, o peso das descobertas se tornava quase insuportável. Mas, no fundo, uma centelha de algo novo começava a surgir. Compreensão, talvez até perdão, e uma determinação silenciosa de não apenas aceitar o passado, mas de buscar respostas para o futuro. E naquele instante, Lívia percebeu que aquela reunião não era apenas sobre o presente. Era o ponto de partida de uma jornada muito maior. Uma jornada que iria testar sua coragem, sua força e, acima de tudo, sua capacidade de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ela levantou os olhos e encarou o pai, finalmente falando com firmeza. "Eu preciso saber tudo. Não vou fugir disso. Quero entender." Ele sorriu levemente, um sorriso carregado de alívio e esperança. "Então vamos começar.
Você está pronta para conhecer toda a verdade? E assim, a garota pobre, que havia entrado naquela entrevista cheia de sonhos simples, se viu diante de um mundo que jamais poderia imaginar, onde segredos antigos começavam a se revelar, e o passado finalmente começava a encontrar seu caminho até ela. Lívia fechou o envelope com cuidado, sentindo o peso de cada documento, de cada fotografia, e percebeu que ainda faltava uma peça para entender completamente sua história. Seu olhar, agora mais atento, percorria cada detalhe do escritório, buscando alguma pista que pudesse ajudá-la a ligar os pontos. Cada gesto do pai parecia carregar segredos, mas havia algo que ele ainda não podia lhe dizer. Algo guardado a 7 chaves. Pai, começou ela, hesitante. E minha mãe? O que ela sabia de tudo isso? A pergunta pairou no ar, carregada de expectativa e medo. Arthur desviou o olhar por um instante, respirou fundo e se aproximou, com o semblante carregado de emoção. Ele sabia que essa resposta poderia abalar ainda mais a filha, que começava a descobrir seu passado, mas não podia mais esconder a verdade. Sua mãe, começou ele com cuidado, não sabia de tudo. Ela sabia apenas o suficiente para protegê-la, mas havia coisas que estavam além do alcance dela, decisões que ninguém poderia tomar sem causar consequências sérias. Pausou, observando o rosto de Lívia, que se tornava cada vez mais tenso, e houve erros. Muitos erros. Lívia engoliu em seco, tentando manter a calma, mas o coração batia descompassado. Que tipo de erros? Perguntou, a voz trêmula. O que ela escondeu? Não foi ela quem escolheu esconder, continuou ele, respirando fundo, mas sim as circunstâncias. Ela tentou proteger você do que poderia ser perigoso. E, ao mesmo tempo, fez escolhas que, infelizmente, nos afastaram mais do que deveríamos. O silêncio que se seguiu parecia pesado demais para qualquer palavra atravessar. Cada uma delas carregava mais perguntas do que respostas. Cada frase abria feridas antigas, revelava conflitos escondidos e fazia Lívia perceber que a verdade não era linear, mas sim um emaranhado de decisões e consequências que atravessavam anos. Arthur abriu mais uma gaveta e retirou um pequeno caderno. Sua mãe me escreveu sobre você, disse ele, entregando o caderno para Lívia. São anotações que ela fez, escondidas de todos, até de mim. Ela queria que você entendesse o valor da vida, que aprendesse sobre coragem, mesmo sem eu ou ela estarmos presentes. Lívia segurou o caderno, sentindo a textura áspera das páginas e o cheiro antigo do papel. Cada palavra escrita parecia pulsar com a voz de sua mãe, cheia de carinho, preocupação e medo. Ela folheou com cuidado, encontrando pequenos relatos do cotidiano, medos silenciosos, planos que nunca poderiam ser cumpridos e conselhos que pareciam ter sido escritos para proteger sua alma antes mesmo de ela nascer. Ao ler, Lívia começou a compreender partes do passado que sempre pareciam inexplicáveis. Por que a mãe se afastou em certos momentos, por que evitava falar de certos assuntos, por que algumas histórias pareciam incompletas. Cada página era uma peça que se encaixava lentamente, mostrando que a ausência da mãe e o distanciamento do pai não eram por falta de amor, mas por um amor que precisava proteger. Eu nunca imaginei que minha mãe tivesse passado por isso, murmurou ela, a voz carregada de emoção. Nunca imaginei que ela estivesse escondendo tanto para me proteger. Arthur assentiu, com os olhos marejados. Ela fez o que pôde, assim como eu. Ambos tentamos proteger você da melhor forma que conseguimos, mesmo que isso significasse nos afastar. Lívia fechou o caderno e olhou para o pai, o coração apertado, mas agora com uma centelha de compreensão. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha em meio a toda essa revelação. Pela primeira vez,
Entendeu que, embora muitas coisas tivessem sido escondidas, cada gesto, cada segredo havia sido movido por amor, mesmo que doloroso. Então, tudo o que aconteceu, todos esses anos, começou ela, tentando organizar os pensamentos, não foi por falta de cuidado, foi para me proteger, e ainda assim estou aqui, enfrentando tudo agora. Exatamente, respondeu ele, aproximando-se com um olhar que misturava arrependimento e esperança. E agora você tem o direito de conhecer toda a verdade, mas é importante que saiba, há ainda coisas que podem doer, mas só enfrentando-as você vai encontrar seu caminho. Lívia respirou fundo, sentindo a intensidade do momento. O peso das revelações ainda era enorme, mas uma determinação silenciosa começou a crescer dentro dela. Pela primeira vez, ela sentiu que, apesar da dor, poderia encarar o passado e seguir em frente. E naquele instante, Lívia percebeu que a história de sua família estava apenas começando a se revelar. Segredos antigos emergiam à superfície, e cada descoberta a aproximava não apenas da verdade, mas de si mesma, da força que sempre esteve dentro dela, esperando para despertar. Lívia sentou-se novamente, segurando o caderno da mãe em suas mãos trêmulas. Cada página lida parecia despertar memórias e sentimentos que ela não sabia que ainda existiam dentro de si. A dor do abandono, que por anos estivera adormecida sob camadas de esperança e resignação, agora retornava com força, esmagadora e impossível de ignorar. Ela lembrava de cada momento de solidão. As noites em que chorava silenciosamente, sem que ninguém percebesse. Os aniversários em que sua mãe trabalhava até tarde, deixando-a sozinha, enquanto ela tentava entender por que o mundo parecia tão injusto. E, principalmente, o vazio de nunca ter conhecido o pai, que agora estava à sua frente, oferecendo explicações e documentos que só aumentavam a confusão em seu coração. Eu sei que tudo isso é muito para você, disse Arthur, com a voz baixa, mas firme, percebendo a intensidade do turbilhão que se formava na filha. E sei que você se sente traída, perdida, mesmo que eu tente mostrar que tudo foi para protegê-la. Lívia respirou fundo, apertando o caderno contra o peito. Traída? Talvez, murmurou, as palavras saindo entrecortadas, mas principalmente perdida. Sempre me senti perdida. E agora tudo faz sentido, e ao mesmo tempo dói mais do que antes. Ele assentiu, sentando-se à sua frente, como se compartilhasse de cada dor e confusão. Eu entendo. E não espero que você me perdoe imediatamente. Não espero que aceite tudo de uma vez. Mas quero que saiba que tudo que fizemos, mesmo que parecesse distante ou cruel, foi movido por amor. Pausou, olhando fundo em seus olhos. Mesmo quando estávamos ausentes, estávamos tentando protegê-la. As palavras dele tocavam Lívia de formas que ela não sabia explicar. Cada gesto, cada confissão, fazia com que sentimentos conflitantes brotassem em seu coração. A raiva, a mágoa, a confusão, tudo se misturava com uma pontada de compreensão e talvez um início de perdão. Ela se levantou, caminhando lentamente pelo escritório, tentando organizar a avalanche de emoções que a consumia. Cada passo parecia trazer lembranças da infância, das ausências, das explicações que nunca vieram. E enquanto caminhava, sentiu uma dor profunda, não apenas pelo que foi perdido, mas pelo que ainda precisava ser reconstruído. Por que vocês foram embora? Por que tudo isso teve que acontecer? Perguntou, quase como se falasse consigo mesma, mas olhando diretamente para ele. Eu precisava de vocês. Precisei de um pai, de uma mãe, de respostas. O pai abaixou a cabeça, a expressão tomada pela culpa. Eu sei, eu falhei, Lívia. Falhei ao tentar proteger você e falhei ao não estar presente. Mas nada do que aconteceu foi por falta de amor. Pelo contrário, cada distância, cada silêncio,
Cada ausência foi uma forma de mantê-la segura, mesmo que isso machucasse você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Pela primeira vez, em muito tempo, ela se permitiu chorar sem restrições. Cada lágrima parecia lavar anos de dor silenciosa, deixando espaço para sentimentos que ainda precisavam emergir. Eu cresci me perguntando por quê, disse ela com a voz trêmula. Por que nunca estivemos juntos? Por que tive que descobrir tudo agora? Ele se aproximou lentamente, colocando uma mão sobre a dela, um gesto silencioso de apoio. E eu estive esperando o momento certo, Lívia. O momento em que você estivesse pronta para ouvir tudo, para entender. Sua voz falhou por um instante carregada de emoção. Sei que dói, mas a verdade nunca foi uma escolha fácil. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas cada palavra aumentava o turbilhão de emoções dentro dela. A dor do abandono, que antes era uma sombra silenciosa, agora era clara e pungente. Mas ao mesmo tempo surgia uma sensação nova, a possibilidade de compreensão, de reconstrução, de conexão que antes parecia impossível. Enquanto se sentava novamente, com o caderno da mãe no colo e a mão do pai sobre a sua, Lívia percebeu algo importante. A dor do abandono não podia ser apagada, mas podia ser enfrentada. Podia ser transformada em força, em determinação, para finalmente entender sua história e talvez começar a reconstruir os laços perdidos. E naquele instante, entre lágrimas, suspiros e silêncios carregados de significado, Lívia finalmente entendeu que aquele encontro não era apenas sobre revelações. Era sobre enfrentar a dor, aceitar o passado e, de alguma forma, preparar-se para o futuro. Um futuro que, pela primeira vez, poderia ser construído com verdade, coragem e amor. Lívia permanecia sentada, absorvendo cada palavra do pai, o coração batendo descompassado, ainda carregada da dor do abandono e das revelações anteriores. O caderno da mãe repousava sobre seu colo, e as fotografias, espalhadas à sua frente, contavam fragmentos de uma história que ela ainda mal começava a compreender. Mas Arthur sabia que ainda havia algo mais, algo que transformaria toda a perspectiva da filha sobre sua própria vida. Há uma coisa que você precisa saber, disse ele, a voz mais baixa do que antes, quase como um sussurro que parecia carregar o peso de anos inteiros. Algo que vai mudar tudo que você acha que sabe. Lívia ergueu os olhos, a respiração interrompida pelo medo e pela ansiedade. O que é? Murmurou, quase incapaz de formar palavras. Ele respirou fundo, apoiando-se na mesa, olhando para ela com um misto de apreensão e determinação. Você não foi apenas afastada por segurança ou circunstâncias. Houve algo acontecendo naquela época, algo que ninguém poderia controlar, e que poderia ter colocado você em perigo de verdade. Pausou, deixando o suspense tomar conta da sala. Você foi protegida de algo que poderia ter destruído sua vida, mesmo antes de nascer. O silêncio caiu pesado sobre o escritório. Cada palavra parecia reverberar, preenchendo o espaço com um peso quase físico. Lívia sentiu o frio subir por sua espinha. Um medo novo e profundo começou a se misturar com a curiosidade. Como assim? Conseguiu murmurar, sentindo o nó na garganta apertar cada vez mais. Arthur se aproximou, entregando-lhe um envelope selado, menor que o anterior, mas claramente antigo e cuidadosamente guardado. Isso contém provas. Documentos, cartas e fotos que mostram que havia pessoas que não desejavam que você crescesse, que estavam dispostas a impedir que você tivesse uma vida segura. Sua mãe e eu fizemos tudo para protegê-la. Mentimos, escondemos, afastamos você de tudo, para que pudesse sobreviver. Lívia pegou o envelope, as mãos tremendo, e começou a abrir. Cada documento parecia carregar um fragmento do passado mais sombrio que ela jamais imaginara.
cartas anônimas, fotos de figuras desconhecidas observando de longe, pequenos registros de ameaças veladas. Tudo indicava que sua vida estava em risco antes mesmo de ela ter consciência de quem era. Bem, eu não consigo acreditar, murmurou ela, a voz embargada. Tudo isso? Tudo isso foi planejado? Por nós? Para me proteger? Arthur assentiu lentamente. Sim, sua mãe fez escolhas que muitos não conseguiriam compreender. E eu me culpei por não estar lá. Mas a verdade é que, mesmo distante, cada decisão foi tomada para garantir que você tivesse uma chance de viver, de crescer, de se tornar quem é hoje. Enquanto folheava os documentos, Lívia sentiu uma mistura intensa de choque, medo e incredulidade. A menina pobre que ela pensava ter sido deixada à própria sorte, agora compreendia que, por trás de cada ausência e silêncio, havia um plano, cuidadosamente elaborado por dois adultos que a amavam, mesmo em meio às circunstâncias mais perigosas. Então, tudo o que eu senti, todo o abandono, toda a solidão, não foi por descuido? Ela perguntou quase em sussurro, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi por amor? Arthur estendeu a mão e tocou suavemente o ombro dela. Foi amor, sim. Amor imperfeito, doloroso, mas verdadeiro. E agora você sabe. Agora você tem a chance de entender, de se fortalecer e de decidir o que fará com essa verdade. Lívia olhou para o pai, com o envelope ainda nas mãos, sentindo o peso da responsabilidade, da descoberta e da transformação que aquele momento representava. Pela primeira vez, sentiu que sua história não era apenas sobre sofrimento ou abandono, mas também sobre coragem, proteção e o poder de enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa ela fosse. O silêncio voltou, mas desta vez carregado de expectativa. Lívia sabia que sua vida jamais seria a mesma. Cada documento, cada foto, cada palavra revelada naquele instante não era apenas uma memória do passado, era a chave para o futuro. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e murmurou quase para si mesma: Eu vou enfrentar tudo, não importa o quanto doa. E naquele instante, Arthur percebeu que a filha, aquela menina que cresceu acreditando que estava sozinha, finalmente começava a despertar a força que sempre esteve dentro dela. A força que a permitiria enfrentar a verdade inteira e descobrir, de uma vez por todas, quem realmente era. Lívia caminhava pelo corredor do prédio antigo, o envelope com os documentos ainda firmemente segurado em suas mãos. Cada passo ecoava pelo piso de mármore, amplificando a tensão que crescia dentro dela. Hoje não se tratava apenas de descobrir verdades do passado, mas de enfrentar uma pessoa que representava uma ameaça real. Alguém que há anos conspirava contra ela sem que tivesse consciência. Arthur estava ao lado dela, uma presença silenciosa, mas firme. Ele sabia que esse momento era crucial. O poder de quem eles enfrentariam não era pequeno. Essa figura tinha influência, contatos e força para manipular situações, mas ele também sabia que, com a filha ao lado, a verdade poderia finalmente vir à tona. Lívia respirou fundo e abriu a porta da sala. Lá estava ele, um homem alto, de postura arrogante, vestido com terno escuro, o olhar fixo nela, cheio de desprezo e surpresa ao mesmo tempo. Então, você finalmente aparece, disse a voz carregada de ironia e ameaça. Pensei que ia se esconder para sempre. Não mais, respondeu Lívia, firme, sentindo o sangue correr mais rápido. Não vou mais permitir que segredos e ameaças definam minha vida. Hoje eu quero respostas. O homem soltou um sorriso frio. Respostas. Você acha que sabe alguma coisa? Mal sabe metade do que aconteceu. Você é apenas uma peça em um jogo muito maior do que você imagina. Arthur deu um passo à frente, a postura firme.
Isso termina hoje, disse ele, a voz baixa e poderosa. Não há mais manipulações, não há mais mentiras. É hora de encarar a verdade. Lívia respirou fundo, erguendo o envelope com firmeza. Aqui estão provas, documentos, fotos, tudo que você tentou esconder. Agora todos vão saber. Sua voz não tremia, apesar do medo que sentia por dentro. O homem deu um passo à frente, ameaçador. Você acha que isso me intimida? Acha que vai me destruir com papéis velhos e lembranças? Ele riu, mas o riso não alcançou os olhos. Você não entende nada. Talvez não, respondeu Lívia firme. Mas eu entendo uma coisa. Não estou mais sozinha. Tenho quem me ama, quem me protege, e tenho a verdade. E a verdade sempre vence, cedo ou tarde. O silêncio caiu sobre a sala, pesado e sufocante. Cada olhar era medido, cada respiração parecia marcar segundos de tensão. O homem poderoso, acostumado a controlar tudo e todos, sentiu pela primeira vez o peso da reação de alguém que não tinha mais medo. Você não entende o que está fazendo, disse ele, a voz falhando levemente. Você vai se arrepender. Ah, talvez, disse Lívia, mantendo os olhos fixos nos dele. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não vou me arrepender de lutar por quem eu sou, por quem eu mereço ser. Ela abriu o envelope e mostrou algumas fotos, documentos e cartas. Tudo que você tentou esconder, tudo que prova quem você realmente é. O homem recuou um passo, percebendo que não podia mais manipular a situação. O poder que julgava ter desaparecia diante da determinação daquela jovem. Cada palavra, cada gesto dela carregava a força que só surge quando alguém decide lutar pelo próprio direito de existir e de conhecer a verdade. Então é assim que termina, disse Arthur firme, colocando-se entre o homem e a filha. Não mais mentiras, não mais ameaças. Hoje a verdade se impõe, e quem tentou destruí-la terá que enfrentar as consequências. Lívia respirou fundo, sentindo a adrenalina e o medo se misturarem com uma força nova. Pela primeira vez, não era apenas uma menina perdida ou uma filha abandonada. Ela era alguém que havia enfrentado segredos, revelações, abandono e ameaças, e ainda assim permanecia firme, pronta para encarar o futuro. O homem olhou ao redor, percebendo que sua influência tinha limites. As provas, a coragem de Lívia e a presença firme do pai deixaram claro que ele não tinha mais controle. Pela primeira vez, ele estava diante de alguém que não podia ser intimidado. E naquele instante, a garota pobre que entrara na vida de um pai desconhecido, que enfrentara abandono e segredos, percebeu que nada poderia mais pará-la. Ela estava pronta para confrontar, descobrir, lutar e finalmente reivindicar a vida que sempre mereceu. O confronto não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. E Lívia estava determinada a escrever cada página com sua própria força. O escritório estava carregado de tensão. O confronto que acontecera minutos antes ainda reverberava na mente de Lívia. Cada respiração parecia pesada e o coração ainda acelerado. Ela segurava firme o envelope com os documentos que agora representavam não apenas provas, mas também o peso de tudo que havia sido escondido dela. O homem poderoso, que até pouco tempo parecia invencível, permanecia imóvel, com os olhos fixos nela. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável. Sua arrogância tinha desaparecido, substituída por uma expressão de surpresa misturada com medo. Ele finalmente compreendeu que não podia mais controlar a situação. A verdade finalmente exposta não podia ser ignorada. Então é isso, disse Lívia, a voz firme, mas carregada de emoção. Tudo que você tentou esconder, tudo que tentou controlar, finalmente veio à tona.
Ela abriu o envelope, mostrando os documentos e as fotos que comprovavam cada segredo, cada ameaça, cada tentativa de manipulação. E agora, todos saberão. O homem deu um passo atrás, percebendo que a realidade tinha mudado de forma irrevogável. Você não entende? Você ainda não entende as consequências, disse ele tentando recuperar o controle. Mas a força nas palavras de Lívia o silenciou. Arthur, o pai biológico, aproximou-se de sua filha, colocando uma mão firme sobre seu ombro. Não há mais consequências que possam te assustar agora, disse ele. Você conhece a verdade. Você tem todas as informações. E agora a escolha é sua. Lívia respirou fundo, sentindo o turbilhão de emoções dentro dela. A raiva, a dor, a confusão e até a esperança misturavam-se em um redemoinho que parecia impossível de controlar. Mas, ao mesmo tempo, uma clareza começou a surgir. Ela não era mais uma menina perdida, sozinha, ou alguém que precisava depender de decisões alheias. Agora, ela tinha poder, o poder de decidir seu próprio destino. Eu entendi, disse ela, a voz firme. Entendi o que vocês fizeram, o que esconderam e o porquê. Entendi que tudo foi para me proteger, mesmo que me machucasse. Ela olhou diretamente para o homem que tentara intimidá-la. E entendi que não posso mais deixar que ninguém decida por mim. O homem olhou para ela, impotente, enquanto Lívia continuava. Eu escolho a verdade. Eu escolho enfrentar o passado, mas também o futuro. Eu escolho quem eu quero ser, e isso não inclui medo, mentiras ou manipulação. Sua determinação ecoava no escritório, firme e implacável. Arthur sorriu, sentindo um alívio silencioso e profundo. Pela primeira vez, ele percebeu que a filha não apenas compreendia o que havia acontecido, mas também havia encontrado força para transformar essa compreensão em ação. Então está decidido, disse Arthur, com firmeza e orgulho. Você enfrentará tudo, mas nunca sozinha. Ele segurou a mão dela, transmitindo força e proteção. Juntos, vamos reconstruir o que foi perdido e garantir que você tenha a vida que merece. Lívia respirou fundo, sentindo a tensão se dissipar lentamente, substituída por uma força interior que até então ela não sabia que possuía. Cada segredo revelado, cada dor enfrentada, havia preparado o caminho para este momento. Ela finalmente sentiu que podia controlar sua própria história, decidir sobre seu destino e, acima de tudo, escolher quem confiar. O homem poderoso recuou, percebendo que sua influência não tinha mais efeito. Ele se retirou lentamente, ciente de que não poderia mais manipular aquela garota que agora estava de pé, firme, destemida e consciente de seu valor. É hora de começar de verdade, murmurou Lívia, olhando para o pai biológico. De reconstruir tudo, de viver a vida que sempre mereci. Arthur assentiu, emocionado. Sim, Lívia. E dessa vez, você estará no controle de cada decisão, de cada passo, de cada escolha. E assim, naquele instante, a menina pobre que entrara em uma entrevista sem saber que seu pai biológico era o dono da empresa, finalmente encontrou seu lugar. Não como alguém perdida, não como alguém sem rumo, mas como uma jovem forte, consciente e determinada a escrever sua própria história, enfrentando o passado, abraçando o presente e construindo um futuro que finalmente era dela. Enquanto olhava pela janela do escritório, sentiu a luz suave da tarde iluminar seu rosto. Pela primeira vez, ela não sentiu medo, apenas a clareza de quem era, de onde vinha e do que era capaz. A verdade tinha chegado, dolorosa, chocante e transformadora. E com ela veio a liberdade que jamais imaginara ser possível. Após o confronto e a revelação de todas as verdades, Lívia sentiu uma estranha mistura de alívio e responsabilidade. Pela primeira vez em sua vida,
Ela estava no controle de seu próprio destino. O peso de anos de segredos e abandono ainda estava presente, mas agora transformava-se em força, em determinação para construir algo que fosse realmente seu. Nos dias que se seguiram, Lívia passou a conhecer melhor o mundo que sempre lhe fora distante. Arthur a acompanhava em cada passo, mas sempre dando espaço para que ela tomasse suas próprias decisões. Cada reunião, cada visita à empresa era uma oportunidade de aprender, de se posicionar, de se preparar para um futuro que antes parecia inalcançável. "Eu sei que tudo é novo para você", disse Arthur durante um almoço discreto no escritório. "Mas você tem tudo para se destacar, não apenas por herança, mas pelo que você é, pela sua coragem, inteligência e capacidade de enfrentar a vida, mesmo quando parecia impossível." Lívia sorriu, sentindo um calor crescer no peito. "Eu nunca imaginei que poderia me sentir assim, forte por mim mesma, e não apenas como alguém protegida por vocês." Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte através da janela do restaurante. "Mas ainda tenho medo, medo de errar, de decepcionar, de não estar à altura de tudo isso." Arthur colocou a mão sobre a dela. "Medo é natural, mas lembra-se do que enfrentou até agora? Você descobriu segredos, enfrentou ameaças, lidou com o abandono e ainda assim está de pé. Isso mostra que você é mais forte do que qualquer medo." Sua voz carregava orgulho, mas também ternura. Enquanto caminhavam pelo prédio da empresa, Lívia percebeu que os corredores, antes frios e imponentes, agora pareciam menos intimidantes. Cada porta aberta era uma oportunidade, cada sala uma chance de aprender e crescer. Ela começou a se sentir parte daquele mundo, mas não como alguém que precisa se encaixar, e sim como alguém que pode transformá-lo. Em uma das reuniões iniciais, Lívia se sentou diante de executivos e diretores, observando atentamente cada detalhe, cada expressão, cada decisão. Ela ainda era jovem, ainda havia muito a aprender, mas a confiança que surgia de conhecer a verdade e entender sua história lhe dava um poder silencioso, difícil de ignorar. "Você tem visão", comentou um diretor experiente após Lívia expressar uma opinião clara sobre um projeto. "E coragem de se posicionar, isso é raro em alguém tão jovem." Ela sorriu discretamente. "Aprendi a me posicionar cedo", respondeu, sem revelar as batalhas internas que havia travado apenas para chegar até ali. "E sei que ainda tenho muito a aprender, mas estou pronta." Enquanto voltava para seu escritório temporário, Lívia pensava em como tudo havia mudado tão rapidamente. Há apenas algumas semanas, ela era uma jovem pobre, insegura, entrando em uma entrevista sem saber que seu pai biológico era o dono da empresa. Hoje, ela estava aprendendo a navegar por um mundo complexo, cheio de regras e desafios, mas agora com ferramentas que jamais imaginou possuir: coragem, conhecimento e a verdade. Ela abriu a janela, deixando o vento tocar seu rosto, e respirou profundamente. "Eu posso fazer isso", murmurou para si mesma. "Não importa o que venha. Não importa o quão difícil seja. Agora eu sei quem eu sou, e ninguém mais pode decidir por mim." Arthur observava de longe, sentindo uma mistura de orgulho e esperança. "Ela vai longe", pensou. "Muito mais longe do que eu jamais imaginei." E naquele momento percebeu que, embora o passado tenha sido doloroso, o futuro de Lívia era promissor e brilhante, porque ela finalmente possuía algo que ninguém poderia tirar: a própria força e a própria verdade. A jornada ainda estava começando. Novos desafios, novas escolhas e novas descobertas esperavam por Lívia. Mas pela primeira vez, ela não apenas enfrentaria esses desafios, ela estava pronta para vencê-los. Lívia acordou naquela manhã com uma sensação de clareza e determinação que há muito não sentia.
O sol iluminava o quarto de forma suave, refletindo na superfície limpa da mesa, onde agora guardava documentos, planejamentos e cadernos que representavam a sua nova fase de vida. Aquele não era mais apenas um espaço de aprendizado. Era o seu espaço, o lugar onde suas decisões e escolhas tomariam forma. Nos últimos meses, tudo havia mudado. Cada passo que deu na empresa, cada conversa com o pai biológico, cada descoberta sobre o passado e os segredos que a cercavam, havia contribuído para moldar a mulher que estava se tornando. A dor e as feridas do abandono ainda existiam, mas agora estavam curadas, transformadas em força e determinação. Ela abriu o caderno da mãe, folheando algumas páginas antigas, e sentiu uma onda de ternura misturada com saudade. Cada palavra, cada conselho silencioso, agora tinha um significado claro. Não era apenas proteção, mas uma herança de coragem, de amor e de resistência. Lívia sorriu, sentindo que a presença da mãe ainda estava ali, guiando seus passos, mesmo que de forma invisível. "Está pronta para o que vem agora?" perguntou Arthur, entrando silenciosamente no quarto. "Mais do que nunca", respondeu ela, erguendo o olhar com firmeza. "Eu sei quem eu sou e sei o que quero. Não sou mais aquela garota insegura que entrou naquela entrevista há meses. Agora eu escolho minha vida, meus caminhos e minhas decisões." Arthur sorriu, emocionado. "Eu sabia que você chegaria até aqui, não apenas pela coragem, mas pelo coração. Você aprendeu a enfrentar o passado, a entender as verdades mais duras e, acima de tudo, a transformar tudo em força para o futuro." Nos dias seguintes, Lívia começou a implementar mudanças na empresa, observando, aprendendo e mostrando seu valor. Cada decisão, cada ação tomada refletia não apenas seu talento, mas também a determinação de alguém que havia passado por dificuldades inimagináveis e ainda assim permanecia firme. "Lívia, seu impacto já é notável", disse um dos diretores em uma reunião de conselho. "Você trouxe novas ideias, uma visão inovadora e, mais importante, coragem para enfrentar situações complexas." Ela sorriu discretamente, lembrando-se de todos os desafios que enfrentou: o abandono, os segredos, as ameaças e o medo. Cada obstáculo agora era uma lembrança de sua própria força, de como havia superado tudo para chegar ali. Fora da empresa, sua vida pessoal também começava a se consolidar. Amigos antigos, aqueles que sempre estiveram presentes, aproximaram-se ainda mais. A relação com o pai biológico tornou-se sólida, baseada na confiança e no respeito mútuo. Ela finalmente podia sentir que pertencia a um lugar, que tinha um lar, não apenas físico, mas emocional e familiar. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim da empresa, Lívia parou diante de uma grande árvore, olhou para o céu, respirou fundo e murmurou para si mesma: "Eu consegui. Eu sobrevivi. Eu cresci. E agora é a minha vez de escrever minha história." Ela sabia que desafios ainda existiriam, que o futuro poderia trazer surpresas e dificuldades, mas, pela primeira vez, tinha a certeza de que poderia enfrentá-los. O passado, com todas as suas dores e segredos, não a definia mais. Ao contrário, lhe dava a base para se tornar a pessoa que sempre quis ser. Ao final do dia, Lívia voltou para seu escritório, fechou a porta atrás de si e sentou-se à mesa. Olhou para todos os documentos e registros que antes representavam segredos e mistérios e agora simbolizavam aprendizado, poder e liberdade. "Eu estou pronta", disse ela com um sorriso tranquilo e confiante. "Pronta para viver, para lutar e para conquistar tudo o que mereço." E assim, a garota pobre que entrou na vida de um pai desconhecido, que enfrentou abandono, mentiras e ameaças, finalmente encontrou seu lugar no mundo.
Não como alguém que depende de outros para sobreviver, mas como uma mulher independente, forte e consciente, pronta para escrever cada capítulo de sua própria vida. A verdade foi revelada. As feridas foram enfrentadas e a vida que ela sempre mereceu finalmente começou.